Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está aqui assistindo Outras Histórias com Filmes. Hoje nós temos o filme Interestelar. A discussão será um pouco sobre história contida no filme ou uma abordagem que pode ser feita a partir do filme. Temos outros dois professores especialistas. O professor Denis vai falar da questão de física, da uma parte exata que o filme tem, e a doutora Sônia Soto, uma bióloga que vai falar de aspectos biológicos. Denis, Sônia, queiram se apresentar, por favor? Olá, tudo bem? Meu nome é Sônia. Eu sou formada em Ciências da Natureza, né, em Biologia. Levei a minha vida profissional para a área de educação e também dedicada à pesquisa científica na área da saúde. Então, eu trago, nesse filme, eu vou colaborar do ponto de vista ambiental e um pouquinho lá de uns detalhes que o filme traz para a gente sobre a colonização em outros lugares. Sou professora junto com a Sandra e junto com o Denis, né, nas instituições de ensino, e estou muito feliz em colaborar com esse filme, que é muito legal. Bom, boa noite aí para todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, como a Sandra disse, para quem estiver vendo depois. Meu nome é Denis, eu sou formado em matemática e eu vim contribuir nessa live aí, nesse projeto maravilhoso, com a questão do filme Interestelar, que ele fornece conhecimentos científicos muito relevantes, né, para todo mundo, né, desde a criança até o adulto, e é um prazer, como sempre, né, estar participando aí novamente desse projeto aí no caso. Então, espero que vocês gostem aí dessa pequena live aí, dos comentários que faremos hoje. Sim. E vamos começar. Vou projetar a tela. Temos aqui, já está aparecendo, acho que sim, né? O filme Interestelar, ele foi lançado em 2014, então um filme bem contemporâneo, faixa etária 10 anos, porque a linguagem, alguns termos, não está direcionado para um público infantil. Não contém nenhuma cena que seja aconselhável a partir de acima, né, de 10 anos, sem problema, não há nenhuma cena comprometedora, é um filme bem tranquilo. Com uma abordagem de uma ficção científica, é uma distopia, e isso a gente vai estar falando aqui ao longo desse bate-papo. Bilheteria impressionante, 676 milhões de dólares, custo 165 milhões. Foi indicado a vários Oscars, ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. Então, a parte de tecnologia aqui do filme, de melhores efeitos visuais, é o Oscar que o filme levou com toda essa bilheteria. Qual a proposta da minha parte de história? Um pouco sobre o histórico da NASA. A NASA em si daria várias lives, vários outros filmes. Uma referência do que é a distopia que o filme se propõe. E um pouco de algumas coisas da cultura que dá para ser relacionada em cenas, em personagens do filme. O que nós temos aqui? O filme ele vai estar falando dessa questão da corrida espacial. Não dá para colocar uma data exata de que ano estava o Cooper, a família e os personagens, porque seria um filme futurista. É uma distopia e ficção futurista, mas voltando ali para a questão da NASA. Ela é criada dentro do contexto da Guerra Fria, onde há uma disputa não só de território, de economia, mas uma disputa por dominar o espaço. A União Soviética e os Estados Unidos liderando dois grandes grupos rivais, para qual deles vai conquistar e ter um domínio sobre o espaço. A União Soviética havia lançado o Sputnik, um satélite, antes dos Estados Unidos. É aí que os Estados Unidos se lançam na corrida espacial, uma rivalidade tecnológica que se estendeu por muito tempo.
A Guerra Fria, ela se finaliza em 1991, quando o último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, ele assina e dissolve a União das Repúblicas. Eram 15 países unidos, formando o bloco da União Soviética. E a NASA, que é criada aí nesse começo, ela vai significar a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, então, que é a sigla que a gente tanto usa e já está habituado a conhecer. O filme mostra o Cooper indo com a filha dele, a Murphy, seguindo coordenadas. Ele não sabe que vai chegar na NASA, mas ele chega numa estação remota, nada divulgada no filme. Por quê? Porque isso demanda muito custo. E o que está acontecendo no filme para que a NASA tenha que ficar tão ali escondida da sociedade? O filme está mostrando um momento que a humanidade está em risco de extinção, porque há uma grande produção de nitrogênio e uma baixa produção de oxigênio para a sobrevivência da vida na Terra, a agricultura toda em risco, várias plantações de monocultura sofriam com manifestações e infestações de pragas. A NASA, que sobrevive nesse filme, ela precisa de recursos para fazer pesquisa. E esses recursos, a sociedade ali do filme gostaria de direcionar para a sobrevivência em si, e não para a pesquisa. Daí eu fui um pouco atrás desses dados, mas como seria o custo de uma NASA, se a função é pesquisa em si? O custo de uma NASA é impressionante. Aqui o Cooper está conversando com um dos idealizadores do projeto Buscar Vida Fora da Terra. A NASA, ela é criada, o órgão da aeronáutica já existia, mas não com exploração do espaço, assim vira a NASA, quando o presidente Eisenhower, em 58, assina a lei nacional. A NASA é criada com a sede em Washington, e inaugurada em 1º de outubro de 58, bem em seguida, né? O lema deles, benefício para todos. Mesmo sendo uma agência norte-americana, ela visa a humanidade como um todo. E quanto isso custa, que é o que eu comentei, né? Peguei os dados de 2018. 17.336 funcionários, um custo de pesquisa e orçamento de 20,7 bilhões de dólares. Claro que comparado à riqueza dos Estados Unidos, isso daí é um percentual considerável, mas um percentual que se encaixa. Estados Unidos, em 2018, teve um PIB de 21 trilhões. Se a gente volta a essa análise e comparação para o filme, o mundo todo está numa distopia, falta de alimentos, crise na agricultura, uma eminência de extinção da vida na face da Terra. Não daria para gastar tudo isso com pesquisa, né? Então dá para entender o porquê que a NASA ou aquele conglomerado no filme ele é tão escondido e de difícil acesso. O que vai chamar a atenção e aonde vem essa ideia de explorar o espaço? A missão Apollo. Para ter uma ideia desse custo dentro daqueles 20,7 bilhões, o foguete Saturno, que lança a espaçonave aqui na ponta, em 1971 fez a viagem com Apollo 15 e teve um custo de 1,2 bilhão de dólares. Isso atualizado em 2016. Se fizer alguma correção de câmbio e outros valores, isso sobe, né? Atualizar por inflação e tudo mais. Qual Apolo que chega à Lua, né? Qual Apolo? Então, os Estados Unidos ele não saiu na frente na corrida espacial, porque foi o Sputnik da União Soviética, mas são os Estados Unidos que encerram a corrida espacial ao colocar a primeira viagem com pessoas que pisam na Lua. Não é a primeira viagem tripulada, tem outras aí antes da Apollo 11, mas que descem definitivamente. Essa missão foi lançada em 16 de julho, do Cabo Canaveral, na Flórida. Há questões geográficas, climáticas, curvatura da Terra, para a escolha do local. E o pouso, 4 dias depois, aqui é horários de Brasília, para ficar fácil a comparação, eles permaneceram, os 3 astronautas que chegam e pousam, né,
Na verdade, só 2 pousam, um fica na estação espacial monitorando para fazer o resgate. Ficam 21 horas nessa missão e 4 dias depois estão de volta à Terra. Aterrissam no Oceano Pacífico. Quem são eles? São bem famosos, pelo menos um deles, que é o Neil Armstrong. Essa foto eu peguei dos sites da NASA, tem várias lá, é muito interessante. Estão aqui. Da esquerda para a direita, o Neil Armstrong, que é de fato o primeiro que desce e faz o pouso, né, e pisa. O Michael Collins estava com ele e o Buzz, não, desculpa, o Buzz estava com ele e o Michael Collins fica na estação remota para fazer o resgate dos dois. O Buzz é aquele que vai depois ser homenageado como Buzz Lightyear, do Toy Story. Aqui a gente tem alguns aspectos sociais do filme. A questão de condição humana, a ambição que o Cooper coloca e representa, a esperança, a autoconfiança que ele tem. Ele é um agricultor, um ex-astronauta que no mundo distópico se encaixa num cenário diferente, questão de sobrevivência. Ele está conversando com o sogro dele. E ele fala: a humanidade nasceu na Terra, nunca esteve destinada a morrer aqui. Então, há também nessa fala a coisa do buscar além da Terra, se há formas de vida, se há como viver e sobreviver além do que nós já conhecemos. Na sequência, eu coloquei um pouco mais da família. A filha dele também carrega essas ambições, esperanças. Ela não se contenta com o professor Brand ter errado nos cálculos e não ter contado, ter mantido todo um projeto, toda uma exploração, sabendo que ele tinha um limite e uma margem de erro muito grande no que ele projetou. Ela tenta encontrar a solução, e essa solução é vida fora da Terra para que a humanidade possa continuar. A Terra já está irrecuperável. É aí que entra a distopia. A Murphy, aqui já adulta no filme, que é a filha do Cooper. Coloquei para mostrar. As cenas eu não seleciono elas exatamente na ordem do filme. Então, para quem estiver assistindo pela primeira vez e não conhece o filme, algumas cenas aqui podem funcionar como spoiler. A ideia é construir uma linha de análise. Mas no começo do filme, há pouco de sociedade, e essa sociedade está aqui unida assistindo um jogo, o esporte fazendo parte. O curioso, é um filme futurista, mas se formos observar a parte plástica do filme, as roupas são tanto conservadoras ou até retrô, o tipo de esporte, o cenário da casa do Cooper. Ele não faz uma ligação futurista nesse aspecto, mas algo que estaria acontecendo na Terra num tempo bem remoto. A família que vai aparecer aqui em destaque, do Cooper, a gente chama de família monoparental, porque ele cuida sozinho, a esposa faleceu, então ele é o pai. Seria monoparental se fosse ela também, né? Um dos pais, o chefe de família. Considera-se também estendida porque é o sogro, então, de uma família nuclear, mais agregando o sogro, em sociologia chamamos de família estendida. É uma família tradicional, um casal de filhos, e aí vai girando em torno disso. O amor do Cooper pela família, a motivação, o reencontro com a Murphy, tudo isso aí é bem importante. A tempestade, né, essa coisa distópica. Aqui, quando o Cooper está deixando a família para aquele mito do salvador, do macho alfa, do homem que resolve tudo, ele se coloca como protagonista que vai resolver o problema distópico da extinção da humanidade. Depois a gente percebe que o verdadeiro protagonista e quem soluciona é a Murphy, que aqui nessa cena é uma Murphy criança, naquela do carro já ela adulta. Então o filme percorre aí um bom período espaço-tempo. O filme fecha com família, e aqui eu achei muito interessante. O Cooper consegue reencontrar a Murphy depois de toda a viagem. Então, o filme é a saída do Cooper e o retorno. A Murphy teve uma família muito mais
numerosa, olha, todos são familiares dela, então ela não segue o exemplo de uma vida solitária, reclusa, ao contrário, ela é uma pessoa muito querida, amada, ela vai ter laços afetivos mais extensos e duradouros do que o pai. O reencontro dos dois é comovente no filme. Separei para fazer o fechamento da família e para mostrar que ela guardou o relógio. Esse relógio tem uma função muito interessante em toda a teoria, não só do espaço-tempo, mas como ela se comunicou e recebeu instruções e coordenadas do Cooper, enquanto ele estava longe em viagem. É claro que tudo isso o filme coloca como possível, não é meu campo para a gente discutir essa possibilidade. Estou chamando a atenção para um objeto que ganha um valor afetivo inestimável. Essa é a Murphy. Então temos 3 Murphys aí, ela criança, ela adulto e ela já uma senhora. Depois, eu separei a parte... Por que é uma distopia? Em vez de falar o que é distopia, é o contrário de uma utopia. Eu fui buscar a palavra utopia. Ela foi criada a partir de um livro do Thomas More. O Thomas More é um funcionário do rei Henrique VIII. Essa época aqui, começo do século XVI, tem uma série de coisas acontecendo no mundo. O Renascimento se espalhando pela Europa, a descoberta da América, os europeus romperam a distância e vão começar a colonizar e explorar a América. Há também todo um resgate científico que os renascentistas tentam. E o Thomas More ele escreve um livro que seria o oposto da sociedade que ele vive. Ele vivia numa sociedade desigual, injusta, hierarquizada. O rei Henrique VIII era um rei absolutista. E quando ele escreve, ele idealiza uma ilha justa, igual, harmoniosa, mas ela não se situa em um lugar específico. É aí que vem o termo utopia, não lugar nenhum. E o que o filme mostra? Uma distopia. Não que seja um lugar exato, mas qual a proposta dessa utopia e dessa ilha idealizada? Vou pegar as palavras aqui de um Fernando Birri. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, a utopia, ela é necessária para se chegar a encontrar soluções na proposta distópica que o filme coloca, que é o caos. E o filme fecha com essa utopia concretizada, isso é muito bacana. Eles encontram uma forma de manter a sobrevivência da humanidade, não é mais a Terra, é só perceber aqui essa coisa de curvas. A casa é preservada como um local de memória, igual que a gente vai no museu, tem algumas interações. Aí o Cooper está voltando e verificando. Observem como é um ambiente bem retrô. Geladeira, micro-ondas, a cafeteira, os armários. Aqui, ó, na outra parte, o vaso, uma rede, os móveis. Mais ou menos quando a gente vai no museu e mergulha na vida de alguns personagens históricos. Por que isso é importante? A Murphy, ela quer preservar a identidade da humanidade. Não existe a Terra como local habitável, mas a humanidade carrega a sua origem. E por que preservar essa identidade? Porque é assim que nós somos. Nós somos animais, racionais e históricos. E é a história aí a guardiã da memória. Tinha que puxar a sardinha para o meu lado, né? Qual foi então a minha proposta? Localizar que a NASA ela é criada dentro de um cenário de corrida espacial que a Guerra Fria exige, é uma agência norte-americana. Alguns aspectos sociais muito leves que eu fui buscando no filme, que é a questão da constituição e importância da família, e essa ideia de manter uma utopia mesmo num cenário de distopia como o filme propõe. É isso. Passar a bola para o meu amigo Denis e para a Sônia, nossa doutora. À vontade.
Então, acho que eu vou falar, então, agora um pouco da parte dos conceitos físicos. Então, também separei uma apresentaçãozinha aqui. Vou começar aqui. Bom, então, eu vou falar um pouco, então, dessa parte dos conceitos físicos, né, que envolvem o filme, né? São diversos conceitos, então eu vou dar uma pequena luz, uma pequena explicação de alguns que eu selecionei que são mais importantes, né? Então, o filme fala, em algum momento, sobre a gravidade artificial. Então, o que é gravidade artificial? Ela nada mais é que um tipo de força gravitacional que simula os efeitos da nossa gravidade natural, né? Uma das formas mais fáceis de criar a gravidade artificial seria gerar um movimento de rotação constante numa estação espacial. Porque à medida que você gira, faz esse movimento de rotação, você consegue criar essa gravidade artificial. Se nós sabemos por que como criar a gravidade artificial, por que ela não é utilizada? Justamente pela velocidade de rotação, que teria que ser um pouco alta. E os efeitos dessa parte de rotação numa pessoa ter que ficar girando sempre, como aparece no filme, ela geraria vários problemas, por exemplo, enjoo, náuseas, e a pessoa ficaria bem complicada, né, nessa parte de ficar girando, né? Então, por esse motivo é que ainda não se criou, não se investiu tanto na gravidade artificial, mas ela é possível de se acontecer do ponto de vista físico, né? Aonde que eu vejo essa gravidade artificial? Então, pensa que você está num elevador. Quando ele vai subir, você sente uma determinada pressão, e quando ele vai descer, você por um momento se sente solto no ar. É um mínimo de um instante, mas é mais ou menos essa definição de gravidade artificial. E por que isso acontece? Porque a aceleração constante, ela simula o efeito da gravidade. Por isso a questão da rotação. Você ter uma aceleração constante que faça que você consiga, por exemplo, ter essa gravidade artificial. Então, essa é a ideia, é a aceleração constante que vai gerar a gravidade artificial, né? Esse efeito, ele pode ser replicado, como eu falei, como uma nave que circula e gira constantemente, como tem no filme. Como que eu pego essa sensação, por exemplo? Você está num ônibus e o motorista faz uma curva muito fechada, você vai para o outro lado. Então, é essa sensação que você, em teoria, sentiria girando, né, com a gravidade artificial no caso. Inclusive, existem, né, pesquisadores dos Estados Unidos que estão tentando simular uma nave espacial com essa gravidade artificial, que ela gira constantemente, né, como eu vou explicar nos próximos slides. Aqui tem uma foto justamente do filme da estação espacial que fica girando constantemente, o que permite a eles ter a gravidade artificial. Então, esses pesquisadores que eu falei, que estão tentando criar essa câmara, são da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos. E essas câmaras seriam alojadas dentro das estações espaciais, para que cada um tivesse a sua própria gravidade artificial. Então, aqui eu coloquei uma foto de um protótipo dessa câmera rotatória. A pessoa fica deitado aqui e eles vão rodando as pessoas e aumentando as rotações por minuto. Antigamente, era muito difícil porque as pessoas, a grande maioria, sentia grandes enjoos, grandes náuseas, que é efeito desse giro constante. Só que eles descobriram que se você começar bem devagarzinho, com uma rotação por minuto, e ir aumentando, em geral as pessoas não sentem esse desconforto que o giro constante faz. Então eles estão avançando nesse sentido. E eles já conseguiram fazer com que uma pessoa rode a 17 rotações por minuto sem nenhum tipo de enjoo ou náusea, o que já é um grande avanço nas pesquisas. Então é bem provável e possível que daqui a alguns anos a gente ouça falar dessa câmara rotatória, que ela esteja pronta, porque os estudos são muito promissores no caso, ok? Agora, o filme, por exemplo, ele fala muito de buracos negros, buracos de minhoca, então eu vou falar um pouquinho sobre esses conceitos, né? O que é um buraco negro, que todo mundo fala no caso? Ele nada mais é do que uma região do espaço que tem uma quantidade tão grande de massa que nada consegue escapar da sua atração, nem mesmo a luz.
Por isso que ele tem a fama de buraco negro, porque você não tem nem mesmo a luz passa por ele, né? Em geral, os físicos falam que os buracos negros nascem da morte de uma estrela, de uma grande massa, ou seja, supermassiva no caso. E isso acaba gerando os buracos negros, né? Por muito tempo, não se tinha nenhuma notação, nenhuma prova real do buraco negro. Até que uma cientista chamada Kate Bowman liderou uma pesquisa e conseguiu tirar a primeira foto de um buraco negro, isso há alguns anos atrás. Então, essa foto que eu estou colocando aqui para vocês é justamente essa foto desse buraco negro, que foi a primeira foto que conseguiram no caso. E eles continuam estudando esses efeitos do buraco negro, né? Para falar de buraco negro, tem que falar um pouquinho sobre um dos principais físicos que já existiram, que é Albert Einstein, e sobre a sua teoria da relatividade. Então, segundo essa teoria de Einstein, a força da gravidade nada mais do que seria uma manifestação da deformação no espaço-tempo, causada justamente pela massa dos corpos celestes, como planetas, estrelas, enfim. Essa deformação, ela varia de acordo com a massa ou a densidade do corpo. Então, ela vai ser maior de acordo com mais massa e menor de acordo com menos massa. Então, essa é a ideia da teoria da relatividade. Quanto maior a massa do corpo, maior a deformação. E, aumentando a massa e a deformação, a consequência é que aumenta a gravidade nele também. Então, quanto maior é a velocidade de escape, que é a força mínima que deve ser empregada, para que um objeto possa vencer a gravidade desse corpo. Ou seja, essa teoria de Einstein diz exatamente isso. Quanto maior a massa, maior a deformação. Então, se você pensar nos buracos negros, que tem, em teoria, uma massa gigantesca, a força de atração gravitacional é muito grande perto de um buraco negro. E isso é citado diversas vezes no filme, né? Mas falando dos buracos negros, né, existe um buraco negro especial que aparece no filme, que é chamado de buraco negro giratório. Então, o que é um buraco negro giratório? Nada mais é do que um buraco negro que gira em torno do seu próprio eixo. Então, ele parece um anel dentro dele, porque ele está girando, no caso. E ele arrasta o espaço-tempo em torno dele mesmo. E esse processo é chamado de frame dragging, que é um termo que os americanos usam justamente para falar desse buraco negro giratório, né? Tanto que no filme, como que aparece o buraco negro? Dessa forma, como vocês podem ver, ele tem toda uma conotação de giro, esse buraco negro, né? Então, eu selecionei essa foto, que é justamente esse tipo de buraco negro para onde o Cooper e toda a equipe dele viajam, no caso, né? Não vou dar muitos spoilers, mas é um filme fantástico aí, no caso, tá? Ele afeta a maneira como o buraco negro irá distorcer o espaço físico, e mais importante, o espaço-tempo ao redor dele. Esse buraco negro visto no filme, ele foi comprovado pelo astrofísico Kip Thorne. Então, Kip Thorne, ele é um astrofísico, ou seja, um físico teórico, que muito famoso nos Estados Unidos e no mundo inteiro, e ele tem o seu estudo voltado justamente para ondas gravitacionais, buracos negros, buracos de minhoca, e ele serviu como consultor no filme Interestelar. Então, os conceitos físicos que você vê no filme, eles têm uma comprovação científica por trás. E ele ajudou na elaboração do roteiro, justamente com as suas ideias e dando o aval científico para o filme, no caso. Então, ele é bem próximo, em muitos casos, da realidade, né? Obviamente, não tudo, mas tem conceitos físicos que são verdadeiros e aceitos hoje. Aqui é uma foto do Kip Thorne. Aí temos também o buraco de minhoca, né? Então, o buraco de minhoca, eles são túneis formados por grandes distorções no espaço-tempo. São descritos nos filmes como sendo capazes de nos levar para outros pontos do espaço e até mesmo do tempo. Por que o nome buraco de minhoca? Imagina uma maçã e uma minhoca que vai atravessar a maçã. Ela poderia fazer todo o contorno da maçã, mas ela pode fazer como se fosse túneis e atravessar essa maçã. Então, por isso que vem o nome buraco de minhoca, que seria como se você criasse um atalho para alguma outra região do espaço. Então, essa é a ideia do nome buraco de minhoca. É um nome popular dado a uma solução exata das equações de Einstein para a relatividade geral. Einstein, junto com outro físico, Rosen, estudaram a relatividade.
e formularam meio que a ideia do buraco de minhoca, né? Justamente para explicar alguns conceitos dentro dos buracos negros, né? Porém, nós temos que levar em consideração que, diferentemente do buraco negro, o buraco de minhoca, o conceito dele é meramente especulativo, porque não tem nenhuma observação astronômica, nenhuma comprovação científica que eles realmente existam. Obviamente, nos filmes eles existem, mas esse é um dos conceitos físicos que ainda não é aceito pela ciência, porque não tem nenhuma prova de que isso existe no caso, certo? Aí você tem um buraco negro, suga tudo ao seu redor, e pelo buraco de minhoca é levado a algum lugar. Então, para onde seria levado tudo que o buraco negro suga? A um buraco branco. Ou seja, o buraco branco nada mais é do que o oposto do buraco negro. Então, tudo que o buraco negro absorve é expelido pelo buraco branco, no caso. Então, a ponte de minhoca, o buraco de minhoca, ele serve como ponte entre o buraco negro e o buraco branco, como mostra essa ilustração. Então, nós temos aí em azul aí o buraco negro, temos o buraco branco, no caso, e o buraco de minhoca ligando os dois universos, ou os dois tempos, no caso, né? O buraco de minhoca do filme, você olha para mim e fala, é uma esfera. Mas por que ele é uma esfera? Existe uma explicação por trás disso. Se você imaginar uma folha de papel dobrada, e você passar, por exemplo, uma caneta ou um lápis furando essa folha de papel, você vai ter um furo, ou seja, você vai ter um círculo. Ou seja, o caminho, o atalho que você está fazendo é em forma de círculo. Então, matematicamente, imaginando o círculo é uma figura em 2 dimensões. Então, a figura em 3 dimensões equivalente ao círculo é uma esfera. Então, por isso que o buraco de minhoca do filme é em formato esférico, que é justamente o formato que os cientistas aceitam para o buraco de minhoca. Inclusive, o Kip Thorne, que é o físico que serviu como consultor do filme, ele falou que realmente isso é verdade. O buraco de minhoca, se a gente pensar no formato dele, seria o formato esférico mesmo. Por isso que ele aparece em forma de esfera no filme. Para terminar a minha parte, eu vou falar um pouco também sobre a dilatação gravitacional do tempo, que é um fenômeno que se você vê o filme e não conhece, você fica pensando, mas como isso acontece? Essa dilatação é um fenômeno real. Ela ocorre simplesmente porque o tempo é relativo, ou seja, ele corre de formas diferentes de acordo com o referencial que eu adoto. Então, quando a gente está em um ambiente com forte atração gravitacional, como é o caso do buraco negro, o tempo ele meio que desacelera, ou seja, ele corre mais devagar se em comparação com um ambiente que tem uma atração gravitacional fraca, como é, por exemplo, na Terra. Então, se você analisar no filme, por exemplo, você assistir o filme, você vai verificar justamente isso, que em alguns momentos do filme, perto do buraco negro vai se passar um determinado período de tempo, mas na Terra se passará muito mais tempo, em relação ao tempo que se passou perto do buraco negro. 1 minuto perto de um buraco negro, se a gente for analisar, ainda vai durar 60 segundos. Mas para a pessoa que está na Terra, esse minuto pareceria durar bem mais do que 60 segundos. Então, isso significa o quê? Que o envelhecimento de uma pessoa próxima a um buraco negro vai acontecer muito mais devagar do que uma das pessoas na Terra. Afinal, quanto mais forte é o campo gravitacional, o que é muito forte perto dos buracos negros, maior é a dilatação do tempo. Então, isso explica, por exemplo, a diferença de anos que se passam entre perto do buraco negro e na Terra. E tem um paradoxo, que eu gosto de falar muito, que é o paradoxo dos gêmeos. Então, o que diz o paradoxo dos gêmeos? O paradoxo dos gêmeos, ele foi criado, é um problema criado pelo físico Paul Langevin, e ele representa justamente essa ideia da dilatação temporal. Então, imagine que 2 gêmeos estejam aqui na Terra, e um deles fica na Terra, e o outro, a bordo de uma nave espacial, vai percorrer uma determinada distância perto da velocidade da luz. Quando esse gêmeo voltar, o que acontece? Terá passado mais tempo na Terra do que na nave espacial, justamente porque ele estava viajando próximo à velocidade da luz. Então, o gêmeo que foi viajar, no caso, em teoria, ele seria mais velho do que o gêmeo que ficou aqui.
o que é uma coisa muito louca, se você imaginar. Mas tem um contexto paralelo aí com a dilatação temporal. Então, se você não viu o filme, quando você ver, ou quando você rever o filme, preste atenção a todo o tempo que se passou perto do buraco negro e na Terra. E aí você vai entender a diferença de tempo que se passa entre esses dois lugares, no caso. Né? Então, para finalizar a minha fala, eu peguei uma frase do filme que o ator que faz o Cooper fala, no caso. Nós sempre nos definimos pela capacidade de superar o impossível. Então, se você analisar, as coisas são impossíveis até que alguém torne possível. Então, antigamente, não se imaginava, como a Sandra falou, que você chegaria na Lua, por exemplo, que você passaria toda a evolução tecnológica que nós tivemos. Então, muitas vezes as pessoas acham que alguma coisa é impossível, mas na verdade não é. Só faltou, por exemplo, a pessoa se esforçar para conseguir o seu objetivo. Eu acho que é essa mensagem que eu gostaria de passar para todos vocês, porque ela serve um pouco como motivação de vida também, né? Pegando um pouco da minha parte coach que eu tenho às vezes, eu acho que isso é muito importante, né? Porque você tem que acreditar. Porque quando você acredita, você pode tornar o impossível possível, justamente pela sua força de vontade e pela sua capacidade. Então, encerro a minha parte aqui. Aí eu passo a palavra aí para a professora Sônia também. Bom, seguindo aí o pensamento dos meus colegas, da Sandra e do Denis, eu vou comentar sobre algumas situações que acontecem no filme, não vou mostrar aqui alguma cena ou alguma imagem do filme, porque eu gostaria que esse filme fosse assistido ou revisto, né, com outro olhar, né. O filme, a professora Sandra trouxe isso muito bem, é um momento em que só existe plantação de milho, né. Para quem viu o filme, quem não viu vai prestar atenção, não tem animal, né. Então, não temos ali no filme cachorro, animal de estimação, não temos gado, não temos alimentação com base em proteína animal. E por não termos animais, nós também não temos no filme agentes polinizadores. E isso impossibilita também, é um dos fatores que impossibilita também a agricultura de acontecer, né? Nós vivemos aí, estamos vivendo um dilema, né? O que entrou na mídia foi a questão das abelhas há pouco tempo, que as abelhas estavam ameaçadas de extinção e isso poderia diminuir a polinização de vegetação, e sem vegetal não tem como a gente se alimentar, né? A cadeia alimentar fica quebrada. Então, o filme traz isso muito bem colocado. Só existe milho e tá acabando, né? Tinha até, no filme você vai ver, mas tinha até vizinhos ali que tentavam plantar outras coisas. Tinha um vizinho plantando quiabo, mas o quiabo também não daria mais, aquele era o último ano. Então, o filme traz toda essa preocupação por falta de alimento. A Sandra mostrou uma figura linda, linda, uma figura que mostra muito bem o que está acontecendo naquele momento do filme, que é o jogo de beisebol, né? Vem uma nuvem de poeira, né? Seria a chuva deles. Então, aqui não chove água, aqui não tem água, aqui o solo é seco. Por ter solo seco, não ter animais polinizadores e não ter condições ambientais suficientes, a vegetação acabou e a vida, portanto, acabará. É por isso tanta pressa para que haja uma recuperação de tudo isso, tá? Por isso essa pressa toda. Bom, e por isso eles vão lá, a NASA está tentando uma viagem espacial, procurando planetas que possam abrigar a vida humana, e a preocupação deles vai ter água e vai ter oxigênio? E no filme tem a Brand é uma cientista também, assim como os astronautas todos ali, mas ela está responsável pela questão da sobrevivência, tanto que na nave ela carrega, cuida, né, em alguns momentos do filme isso mostra, ela cuida de embriões que estão sendo levados para esse viável planeta, né? Então eles vão visitar 3, onde já foram tripulantes, e mandavam relatórios até determinado ponto, né? Não quero contar o filme inteiro aqui, que eu me empolgo e conto tudo.
E ela está preparada para deixar, se tudo der errado, esses embriões em algum desses planetas que são possíveis de vida. Mas olha, eles estão preocupados na presença de água e na presença de oxigênio. Se a gente for lembrar um pouquinho da evolução e da formação do planeta, lá na Terra primitiva não tinha oxigênio na atmosfera, né? O oxigênio surge na atmosfera porque começaram a surgir algas na água. E essas algas faziam fotossíntese, produzindo o próprio alimento. Como resultado da fotossíntese, liberavam o oxigênio na água. Mas o principal objetivo, só lembrando, é a produção do alimento. O oxigênio é uma consequência. E ela liberava esse oxigênio na água. A água foi ficando tão cheia de oxigênio que o oxigênio começa a escapar para a atmosfera. E isso na evolução, isso no decorrer dos milhares de anos, bilhões de anos. E o oxigênio começa a escapar para a atmosfera, e agora a atmosfera tem oxigênio. Já existia vida aqui nessa atmosfera adaptada à presença do gás carbônico e à ausência de oxigênio. E aí tem um colapso, né? Tem um colapso e muitas espécies entram em extinção e começam a sobrevivência de outras espécies que se adaptam ao oxigênio e a gente chega até o que nós conhecemos hoje. E eles estão no filme preocupados, lá terá naquela atmosfera oxigênio, né? Dá para respirar oxigênio naquela atmosfera? Vamos levar os embriões para lá? Mas eles não estão preocupados se lá tem vegetação, não estão preocupados se lá tem alguma forma de alimentação. Vai levar embrião, e aí? E esses embriões vão ser colocados lá, vão se desenvolver lá, e como que vai gerar todo o contexto da sobrevivência ali, né? Do que esses seres irão se alimentar, esses humanos irão se alimentar, né? Claro que, tudo bem, ela poderia estar levando também sementes de vegetais, ela poderia estar levando também embriões de outros animais, no filme não fala, né? Então a gente pode acreditar que estaria levando ou que não estaria levando. Mas, mesmo que ela estivesse levando, como tudo isso se encaixaria num ecossistema, né? Como que tudo isso possibilitaria a vida humana naquele local, começando do zero, já que nós datamos de 315 milhões de anos para cá, né? Então, na questão dessa distopia que a Sandra tanto falou, a gente também tem que encaixar essa questão da sobrevivência. E não é só a sobrevivência, também tem o contexto social, né? Os indivíduos têm comportamentos sociais, né? E esses comportamentos sociais podem ser o coletivo ou o individual. Aqui nós vivemos no coletivo, e lá, né? Levaremos esses embriões para lá. Como eles aprenderão o social? Quanto tempo isso vai levar? Será que eles vão se adaptar, se reproduzir e tudo mais? O filme traz muito pontuado isso, de levar a vida para outro planeta, mesmo que seja uma vida embrionária, já que talvez não dê certo de levar a vida que sobrevive aqui na Terra, que está na esperança de alguma coisa aqui na Terra. Mas tem todo esse contexto que não é abordado no filme, que precisa de uma atenção maior, né? E eles visitam esses 3 planetas, um planeta é pura água, o outro planeta não dá para respirar o ar de lá, apesar de parecer que poderia abrigar vida ali, e o terceiro planeta, que Brent chega sozinha, é o planeta mais viável, que era aquele que ela queria ir desde o início, onde estava um cientista que ela amava, né? Tem um romance no filme acontecendo também, um romantismo, né, acontecendo no filme também, porque ela queria perseguir esse planeta, porque lá o coração dela pedia para ir, e no final ela chega sozinha lá, e lá existe uma atmosfera viável, existe um solo aparentemente viável, mas é o próximo filme que vai nos contar se isso deu certo ou não, né? Então aqui a gente precisa pontuar do ponto de vista do pouquinho da biologia que ficou aqui para eu comentar, dessa questão do tempo seco que acontece no filme, no futuro próximo, estamos caminhando, né? Se não tomarmos as nossas providências, né? E as nossas providências estão relacionadas muito à nossa consciência, e não a grandes feitos, e sim a nossa consciência humana, de prestar mais atenção nesses detalhes que vem acontecendo com o nosso ambiente, para que a gente consiga preservar aquilo que resta, nem sempre reverter, né, deve ser pensado, mas tentar preservar aquilo que resta,
para não chegarmos na situação do filme. O que o filme nos traz é um extremo, mas é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Lá eles estão preocupados por falta de alimento, eles comem milho, só milho, né? Não tem outra forma de alimentação. Então, do ponto de vista biológico, eu queria enfatizar isso. E também a questão do oxigênio, para a gente lembrar que no planeta, na Terra primitiva, o oxigênio não fazia parte da atmosfera, ele vem fazer parte por causa da quantidade de fotossíntese realizada na água. E até hoje o oxigênio que a gente respira vem desse processo, né? Então, ter essa consciência na biologia de que o oxigênio existe hoje por causa da fotossíntese que aconteceu lá atrás, tá? Para a produção do alimento, e que persevera até hoje. E esperar o próximo filme, né? O que será que vai acontecer? Será que Brand vai conseguir ocupar todo esse espaço novamente, né? Tem uma mensagem final no filme? Bom, do ponto de vista de observações pontuais do filme, era isso que eu queria falar para vocês. Não quero me alongar muito, porque no filme A Ilha, a minha outra live com a professora Sandra, eu praticamente contei o filme inteiro, então não tinha mais novidade alguma para quem fosse assistir. Hoje eu me contive um pouco. A mensagem final que eu gostaria de deixar é uma observação da Brand, da cientista, que vai junto, né, com os outros cientistas, astronautas lá, e ela fala da questão do amor, né, então, que o amor que resolveria tudo. Se ela seguisse o coração dela e fosse no planeta que ela queria ir desde o início, talvez tivesse dado certo de cara, né? Então, que sempre seguir o amor. E quando a gente fala em amor, é o amor por tudo, pela natureza, pelo ambiente que a gente vive, pela sobrevivência, pelo próximo. E o próximo é o nosso ar, o próximo é a nossa água, o próximo é o animal, o próximo é o vegetal, né? Todos somos próximos, porque todos somos interdependentes. Né? Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês. E aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, complementar alguma coisa, alguém que já teve a experiência do filme, a professora Sandra, agora eu vou passar a palavra para ela e ela vai abrir o espaço para todos. Eu pensei em pegar essa parte das relações sociais do sutil flerte entre a Brand e o Cooper. A Brand ficou meio presa ao fato do amor da vida dela ter falecido, e aí aquela cena que eles conversam quando há uma possibilidade nessa questão tempo-relatividade, ela reencontrá-lo, né? E os dois discutem meio que a utilidade do amor. Então, o Cooper fala, mas qual a utilidade de amar o morto? Muito interessante, mas eu não coloquei. Antes de abrir para a pergunta, só gostaria de registrar o convite. Nós vamos, além da pergunta, ficar naquele bate-papo pós-gravação para quem já participou. O convite que no próximo último sábado, dia 31, temos o Hotel Ruanda. Esse não tão discreto, já tem uma outra questão de faixa etária, uma outra temática. Geografia e História. Então, o professor Pedro Parente estará aqui. E para acompanhar os links, para acompanhar toda a programação, tem um Telegram, História com Filmes. O S ficou aqui embaixo por causa do formato dessa legenda. Então, no último, eu coloquei dia 23, olha, eu coloquei a data de hoje. Ato falho. É sábado, dia 31. Então, no dia 31, às 18 horas, História com Filme. Vou até arrumar aqui, quando a gente terminar de falar, eu registro direitinho o slide. Estamos abertos. Alguém gostaria de... Temos algumas pessoas participando, assistindo a gravação, registrar a sua participação. Fique à vontade. É um espaço democrático. Deixa eu ir arrumando aqui enquanto eu... Simone participou no nosso chat, temos mais pessoas aqui conosco assistindo. Às vezes eu acho que o pessoal fica meio intimidado, né? Muito, muito interessante, sim. É um filme que eu não assisti tantas vezes como outros para gravação, eu assisti só 4. Tem filme aí que eu me preparo e vejo mais do que 8, 10 vezes, mas é um filme muito legal.
Agora eu vou fazer o registro certo aqui. Dia 31. Denis, Sônia, mais alguma coisa? Se a gravação vai ser dia... A gravação não, o outro é daqui a 2 anos, História com Filmes até lá vai ter um bom acervo, né? Para fazer um backup, um recapitulando. Imagina, falar assim, olha, 2 anos atrás, a nossa live do Interestelar 1. Bruna? Eu não consegui ler. Nossa, Bruna, muito, muito bom. A Bruna colocou assim, olha, amor é a gente querendo achar o que é da gente. Nossa, Bruna, é verdade, né? É verdade, muito bom, muito bom. O Cooper usa a frase quando falam, ele está conversando com o TARS, que é das propostas, né, de inteligência artificial que auxilia ele, que tem toda uma programação. Aí tem uma hora que ele fala para o TARS, eu vou decidir pelo amor, eu tenho a solução. E não é uma solução científica, racional, é o amor. É aí que a gente tem que sempre lembrar do equilíbrio, né? Do equilíbrio da razão e da emoção, né? Se não houver equilíbrio, aí não dá certo. Nem a emoção demais, nem a razão demais nos leva a lugar algum, né? Isso, nossa, a Bruna tá... Sam, perdeu o lugar de filosofia. A Bruna tá arrebentando aqui. Ela vai aparecer. Ela tá um tanto assim, né? Tô seduzindo ela, a gente está combinando. Vou divulgar em breve a nossa live. Ela me fez uma proposta de um filme que, para eu encaixar a história, eu vou rebolar. Mas Legal. essa é a ideia. Eu vou encerrando a gravação, a gente tem o bate-papo, agradecendo quem está assistindo. Nos comentários do YouTube, o canal é Sandra Pinho. Pode deixar uma pergunta, voltamos, interagimos. Eu deixo os links dos canais da professora Sônia e do professor Denis. As fontes que nós usamos, se não tiver na descrição, é só mandar um pedido, a gente encaminha, porque somos os 3 especialistas no que estamos falando, né? A ideia é a informação de qualidade. E é isso. Dando um tchau para quem vai ver a gravação em outro momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.